Olá, como estamos? Nosso nono mês, nosso nono programa. Eu sou Mônica Mendes, carioca de nascença e baiana de coração, membra e uma das coordenadoras do coletivo Espíritas à Esquerda. Sou uma mulher negra, de pele clara, parda, os olhos pretos, meus cabelos são pretos, estou com um coque aqui alto no cabelo, né? Sou mãe, filha, irmã, amiga, sou esposa, sou vizinha, sou colega de trabalho, sou múltipla, sou tudo, e administradora de formação, trabalho na área de TI com sistemas de turismo, sou espírita desde 1999 e em 2001 fundamos um centro espírita, Casa de Oração Sementes de Luz, Cosluz, em Salvador, Bahia. Em março de 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda, que eu faço parte, e também faço parte de outros coletivos com pautas feministas e antirracistas. Essa história de identitarismo que estão falando tanto aí, que a gente vai também poder falar um pouco em outros programas. Eu quero agradecer, sempre agradeço e sempre vou agradecer em todos os programas ao Paz e Bem, a Carla Pavão, a Felipe, aos espíritas à esquerda, para as meninas Mariela, Marta e Rosângela, que me ajudam sempre, e a Sérgio também, que me ajuda bastante na edição desses vídeos que vocês estão assistindo agora e que vocês podem voltar para assistir os anteriores, se gostar desse. E curta, compartilhe, comente, e vamos sempre trocar, interagir, que estamos aqui todos e todas para aprender juntos e juntas, né? Eu quero deixar minhas preces e prestar minha solidariedade à luta das pautas identitárias, que vem sofrendo ataques de vários lados, inclusive dos lados de esquerda, progressistas, né? Inclusive sendo cruel, né? Querendo tirar o foco das lutas. As mulheres vítimas de feminicídio, as crianças violentadas, as crianças em orfanato, as pessoas em hospitais, asilos, em situação de rua, passando por depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança e educação. Em resumo, prece por nosso povo sofrido, por toda a população brasileira, população carente. Eu aproveito com isso a convidar você para participar do nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente usa a edição antirracista publicada pelo Espíritas à Esquerda em 2022, que acontece todos os sábados ao vivo, a partir das 9 horas da manhã nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda. Nós vamos falar agora, nesse programa de hoje, sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, assim, depois da publicação da lei número 14.759, de 21 de dezembro de 2023, na atual gestão do presidente Lula, o dia 20 de novembro passou a ser, pela primeira vez na história, um feriado nacional. É no dia de hoje que se celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data, instituída pela lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, publicada na primeira gestão da presidenta Dilma Rousseff, que já era feriado em 6 estados e mais de 1.200 municípios no Brasil. É uma homenagem à memória de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra contra a escravização no Brasil e símbolo da luta pela liberdade. Portanto, esse é um dia para refletirmos juntos, juntas, sobre a importância do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra resulta de mais de 40 anos de luta do movimento negro brasileiro. E comemorado nesse dia 20 de novembro, significa a afirmação e a importância da história do povo negro no Brasil, especialmente porque coloca como um marco histórico a morte de Zumbi, ocorrida em 1695. Ele era, então, o líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os que seriam hoje os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Essa data celebra uma história de luta e resistência. E essa história começou muito antes do 20 de novembro de 1695. Ela começou na primeira metade do século XVI, quando homens, mulheres e crianças negras nascidas livres na África foram violentamente arrancadas da sua terra, da sua família,
da sua cultura, da sua religiosidade e arrastadas pelo Atlântico Sul e pelos grilhões da escravidão e enviadas para o Brasil colônia. Foi o início da diáspora africana, que duraria mais de 300 anos e deixaria um rastro de mortes, violência, terror e selvageria inigualáveis. Se sobrevivessem à viagem, pois muitos morreriam no trajeto oceânico, tendo seus corpos jogados ao mar, aportavam no Brasil, esbugalhados dos seus direitos e vendidos como peças no mercado para os ricos fazendeiros escravocratas. Embora os povos negros africanos estivessem submetidos a uma das maiores brutalidades da história, eles resistiram. São muitos os registros históricos de resistência e luta contra a escravização dos corpos negros. Os quilombos eram uma das formas de resistência e organização da luta contra esse horror histórico vivido em terras brasileiras. E o Quilombo dos Palmares, localizado na então capitania de Pernambuco, foi um dos maiores do século XVII e era o local onde vivia o grande líder Zumbi, razão do nome Zumbi dos Palmares. A coragem e a resistência de Zumbi representam toda a história e luta por liberdade do povo negro. Zumbi dos Palmares morreu lutando no dia 20 de novembro de 1695. É importante destacar que a luta pela liberdade do povo negro escravizado no Brasil não acabou com a morte de Zumbi no final do século XVII, pois as lutas por dignidade e liberdade continuaram a ocorrer em todo o território onde negras e negros encontravam-se nessa situação. Na Bahia, por exemplo, no final do século XVIII, ocorreu a Revolta dos Búzios, também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, que foi um movimento popular com o objetivo de derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma república democrática e abolir a escravidão. Seus principais líderes foram homens negros como João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Firmino e Luiz Gonzaga, todos conduzidos no dia 8 de novembro, recentemente, a data foi comemorada, em 1799, da cadeia pública na Praça Municipal à Praça da Piedade, em Salvador, onde foram executados. A morte dos líderes dessa revolta acabou agora, dia 8, de completar 225 anos. E é lembrada todo ano em Salvador com uma caminhada que refaz esse trajeto de forma inversa, terminando em frente à Câmara Municipal da cidade. Os participantes da Revolta dos Búzios se inspiraram também nos ideais iluministas da Revolução Francesa e tiveram como lema igualdade, liberdade e fraternidade. As ideias do movimento influenciaram movimentos posteriores, como a luta pela independência e a abolição da escravidão. Mas ocorreram também, durante quase todo o século XIX, outros importantes movimentos de luta pela liberdade do povo negro escravizado, como a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, a Revolta de Manuel Congo, em 1838, no Rio de Janeiro, a Balaiada, entre 1838 e 1841, no Maranhão, dentre diversas outras que pressionavam o Império em relação à situação do negro escravizado, culminando com a abolição definitiva em 1888. Depois de terem já ocorrido anteriormente outros importantes marcos legais, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de negras e negros escravizados. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, a partir daquele ano, seriam considerados livres. E a Lei do Sexagenário, de 1880, que concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos. Essas leis, entretanto, tinham várias condições que, na prática, mantiveram muitos de seus beneficiários como escravizados dos seus senhores. Quando aconteceu a abolição em 1888, a maioria da população negra que vivia no Brasil já era livre, mas havia o peso das leis e do racismo legitimando a interdição da cidadania ao negro brasileiro, a tal ponto
que era muito comum se pensar que toda pessoa negra era escrava até que se provasse livre. E a batalha continua até os dias de hoje, gente. Cidadãs e cidadãos negros, na grande maioria, ainda não conseguem desfrutar plenamente da sua liberdade e cidadania. Parece que o sistema escravagista e racista só mudou a roupagem. Porém, a prática discriminatória continua. Nas últimas décadas, temos visto o genocídio da juventude negra impetrado por uma política de Estado estruturalmente racista, política racista que se originou nas leis do início do século XX, que impediam a manifestação cultural negra e que se faz presente até hoje por meio de leis e instituições que reforçam a discriminação e criam obstáculos ao pleno exercício da cidadania negra. Um trágico exemplo foi a recente presença ostensiva da Polícia Militar de São Paulo no velório do menino por ela assassinado em Santos. Como diz Jeane Tavares, pesquisadora negra da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, dentre as muitas violências cometidas sistematicamente contra a população negra no Brasil, destaco os processos de interdição social da expressão de sofrimento, particularmente do luto. E é exatamente o que vemos acontecer quando nos deparamos com a notícia sobre esse crime. Vou abrir aspas. Policiais militares fizeram abordagens e gravações em vídeos com presença ostensiva durante o velório e o enterro de Rian da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morto em ação policial na cidade de Santos, na noite de terça-feira, dia 5 agora. A denúncia é de entidades de direitos humanos de São Paulo, que se deslocaram até a Baixada Santista para acompanhar o caso, incluindo o ouvidor da Polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido. Aqui, e ele fala, né? Aqui no estado de São Paulo, virou política governamental colocar a polícia em velório de gente que morre pelas mãos da polícia. Intimidar as pessoas. Vocês viram o comportamento da polícia do batalhão de BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia? Até tinha viatura do próprio batalhão dos policiais envolvidos na morte do pequeno Rian, aqui no cemitério. Isso é vergonhoso. É o cúmulo da falta de respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Nesse estado, não vai poder mais ter ato fúnebre? Questionou o ouvidor. Assim, como esse caso triste e emblemático, outros milhares de casos ocorrem todos os dias por todo o Brasil, mostrando que o racismo, inclusive o praticado por instituições do Estado, segue retirando de negras e negros oportunidades e vidas, destruindo famílias e sonhos, e fazendo do Brasil um país extremamente desigual quando se olha a cor da pele e a textura dos cabelos das pessoas. E o que é, então, a consciência negra? Qual é a sua importância? Essa data é só mais um feriado? Consciência negra pode significar a percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas dos seus antepassados. A consciência negra também representa a identificação da causa e da luta dos ancestrais africanos que desembarcaram no Brasil e trouxeram consigo toda a cultura, costumes e tradições do seu povo. É ter em mente que a escravidão foi abolida, mas que ainda há muita coisa a ser mudada no que diz respeito aos direitos da pessoa negra. Enfim, consciência negra é ter a exata dimensão da situação desigual em que vivem negras e negros no Brasil e que é preciso urgentemente transformar essa realidade. E essa luta pela transformação da condição desigual vivida na sociedade, por meio de ações educativas e afirmativas, é o que se chama de luta antirracista. E ela deve envolver toda a sociedade, e não apenas os negros. E qual seria o seu papel? E qual seria o papel do movimento espírita no combate ao racismo
e em efetivas ações antirracistas. O que se tem visto de forma geral é uma total inação em relação ao tema. Haja vista que tudo o que se diz em palestras e textos é que o espiritismo não seria racista, pois traria em si a ideia da igualdade absoluta de todos os espíritos, independente de sua condição social, racial, de gênero, etc. Para isso, sempre citam algumas passagens de livros de Kardec, como essa que eu vou ler, da Revista Espírita de outubro de 1861, sem, entretanto, contextualizá-la no todo da obra de Kardec. Possam os nossos irmãos futuros lembrar este dia memorável em que os espíritas leoneses, dando exemplo de união e concórdia, plantaram nestes novos ágapes a primeira baliza da aliança que deve existir entre os espíritas de todos os países do mundo, porque o espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação e constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, suprime naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens em consequência das vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Entretanto, essas mesmas pessoas que falam e escrevem da absoluta ausência de racismo dentro do espiritismo e do movimento espírita, esquecem ou fingem esquecer que os espíritos, mesmo que iguais na condição espiritual, estão encarnados nesse planeta e em corpos inseridos em situações sociais e pessoais bem específicas e diversas. E espíritos encarnados em corpos negros sofrem preconceito e discriminação em toda a sociedade, inclusive nas casas espíritas. Quantas pessoas negras você conhece que dirigem grupos ou casas espíritas? Quantas delas que atuam dentro do movimento espírita fazem palestras rotineiras, presenciais ou virtuais, ou escrevem livros, artigos sobre o espiritismo? Quais delas têm oportunidade de atuar além da cantina, da limpeza ou da cozinha? Na casa espírita em que você atua, os negros são também apenas os assistidos? Pois é. Você pode até, com um pouco de esforço, lembrar de uma ou outra exceção que confirma a regra. Mas o movimento espírita, branco e elitista, não costuma dar espaço para pessoas negras em sua prática cotidiana. Na prática mediúnica, as pessoas negras são até bem-vindas, desde que não passem desse papel exclusivo de médium. Afinal, quantos dirigentes negros de grupos mediúnicos você conhece? Lembrou de algum? É difícil, né? É difícil. Além do preconceito com os corpos negros encarnados, há também o preconceito com os espíritos que representam a ancestralidade negra. Geralmente, nas casas espíritas, um espírito que se apresente como preto velho, ou de forma similar, é logo doutrinado para abandonar seus maneirismos e suas expressões linguísticas para se comportar como um bom representante da cultura branca europeia, porque só assim, para essas mentes racistas e colonizadas, aceitarem a presença de um espírito entre nós. Quem não lembra de uma palestra feita por um famoso médium, quando disse que pretos velhos seriam espíritos inferiores? Mas para ele, freiras brancas jamais seriam espíritos inferiores e nunca foram questionadas. Até mesmo entre os espíritas progressistas, há uma notada ausência de pessoas negras entre seus representantes, mostrando que o racismo institucional se faz fortemente presente em todas as expressões do movimento espírita. E por que isso? Afinal, o que falta? Faltam ações antirracistas. Aproveito essa pausa para parabenizar o Paz e Bem e a Carla Pavão, que eu vejo que tem esse cuidado, visto que estou aqui.
O Coletivo Espíritas à Esquerda tem se esforçado para promover ações antirracistas, buscando superar essa grave desigualdade dentro do nosso movimento. Além de diversas palestras virtuais disponíveis nas redes sociais do coletivo, o Espíritas à Esquerda lançou em 2022 o primeiro livro da coleção antirracista de Kardec, que foi O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, lançado há exatos 2 anos. Além dele, foi lançado em abril de 2023 o Livro dos Espíritos, também edição antirracista. E em julho de 2024 agora, lançamos O que é o Espiritismo, também edição antirracista. Nesses livros, os espíritas à esquerda têm discutido a partir do termo de compromisso de ajustamento de conduta, o famoso TAC de 2007, entre o Ministério Público Federal na Bahia e as editoras espíritas no Brasil. A presença de expressões e ideias racistas dentro das obras de Kardec, porque, além do racismo institucional presente no movimento espírita, as obras kardecistas, infelizmente, também trazem consigo a presença do racismo comum do século XIX. É bom sempre lembrar aos desavisados, mal-intencionados e racistas que os espíritas à esquerda não adulterou nenhuma obra de Kardec, mantendo seus textos na íntegra. As passagens, como sugestões de redação ou comentários antirracistas dentro da coleção antirracista de Kardec, mostram que as pessoas negras foram vistas pelo sistematizador do espiritismo e pelos espíritos que o auxiliaram como espíritos ainda inferiores na escala evolutiva, como crianças espirituais. Portanto, sem a mesma capacidade moral e intelectual que os espíritos encarnados em pessoas brancas na Europa do século XIX. Essa visão fica bem caracterizada nas passagens em que Kardec fala da falta de beleza, de inteligência e de moralidade dos negros, classificando-os como selvagens ou bárbaros. Eis algumas passagens exemplificativas no livro A Gênese, por exemplo. Como em A Natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecência com macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Absurdo. Do livro Obras Póstumas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e às modulações de um espírito fino. Ou ainda em O Livro dos Espíritos. Sexta pergunta. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educador nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Resposta. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o hotentote é ou não um homem. Se é, por que ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Terrível, né? Chega a dar uma tristeza ler uma coisa dessa. Tem que ter estômago.
E por isso é tão importante uma leitura crítica e adogmática da obra de Kardec. E para entender melhor essa discussão sobre a presença do racismo nas obras de Kardec, sugiro que baixem gratuitamente os livros da coleção antirracista de Kardec na página do Coletivo Espíritas à Esquerda e leiam os prefácios e as contribuições feitas dentro desse livro. E, se possível, caso sua casa espírita não seja racista, leve essa discussão para suas reuniões e grupos de estudos, pois só assim haverá a possibilidade de se superar essa chaga dentro do movimento espírita. Pois, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Já nos ensinou a conhecida filósofa estadunidense Angela Davis, que, com sua frase incisiva, provoca reflexão sobre o combate ao racismo estrutural no Brasil, um debate que ganha ainda mais força com o Dia da Consciência Negra. Ou seja, Angela Davis destaca a importância de se ver o racismo como um problema de todos, de toda a sociedade, inclusive do movimento espírita. Por isso, para além de um feriado ou de uma data festiva como a de hoje, o Dia da Consciência Negra busca lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de opressões, em que as pessoas negras ocupem espaços de poder e a educação seja transformadora, para que as pautas antirracistas sejam levadas à sociedade e retornem em forma de mudança. Encerro esse vídeo com uma conhecida fala da escritora negra Conceição Evaristo, presente no livro Olhos d'Água. Eles tentaram nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Esse espírito exemplifica bem a nossa luta de negras e negros pelo direito a uma vida digna e segura. Nossos ancestrais foram sequestrados pelos ancestrais dos atuais brancos bilionários de seus territórios na África. E é essa a consciência que precisamos promover e lutar até mudar. Paz e bem para todas as pessoas, para todos nós, a consciência de amar ao próximo como a si mesmo, a consciência aos espíritas de que se o espírito não tem cor, não tem sexo, se os espíritos são todos iguais, eles precisam ser iguais não só enquanto desencarnados, eles precisam ser iguais também enquanto encarnados. Vamos nos amar e vamos ter uma consciência da necessidade de amar ao próximo e dar a todos os negros e negras do nosso Brasil o respeito e a dignidade de vida merecida para todos e todas. Gratidão. Até o próximo mês que vem estaremos juntos novamente.